Ó, o Henrique já levantou a mão aqui, então vou passar a palavra. Gente, quem puder ligar a câmera só para um pouquinho também para a gente ver as carinhas e tal. Vou passar a palavra para o Henrique, se alguém quiser, depois vai levantando a mão aqui, tá? Oi, pessoal, bom dia. Me escutam bem? Sim. Tudo bem com vocês? Eu fiquei bem feliz assim com essa conversa ali, porque é a primeira vez que eu estou tendo um contato assim para poder saber um pouco mais sobre essa questão de carreira e tudo mais, e trabalhos fora e tudo mais. Eu sou formado em jornalismo. Eu trabalho como voluntário hoje e eu sempre tive uma certa vontade de entender um pouco mais sobre essa coisa de carreira, para poder transformar esse trabalho que eu tenho como voluntário em carreira mesmo, em ser o meu trabalho principal, vamos dizer assim. E a minha pergunta que eu queria ver com você, Diego, na verdade, é um pouco mais primeiro sobre a sua trajetória, assim. Eu eu queria saber se o seu trabalho hoje você consegue exercer muitas coisas que você faz enquanto repórter e jornalista, se você exerce hoje trabalhando nessas organizações humanitárias, né? Ou se é algo um pouco mais voltado, assim, talvez para estratégias de divulgação, para conseguir mais parceiros, enfim, qual é a sua posição hoje, né? E a minha outra pergunta, Diogo, que eu tenho para você daí, que eu acho que é uma coisa um pouco mais voltada aí para um interesse meu, assim, que eu tenho, que eu tô começando a entender como que funciona para conseguir ficar um pouco mais atento às oportunidades, que eu queria ver com você um pouco mais, assim, sobre a questão de se vale a pena, assim, uma colega fez essa pergunta, né? Eu vou até refazer ela só para depois não se perder, assim, que é sobre saber os locais que a gente pode ficar acompanhando para conseguir saber quais são as oportunidades que aparecem também. E se você acha que pode ser, porque eu tinha muita vontade, assim, de poder trabalhar nessas organizações e porque eu gosto muito do jornalismo também. Então, continuar exercendo esse meu trabalho como jornalista também nessas organizações. Mas se você acha válido, ou se acha que é uma possibilidade, às vezes, assim, às vezes entrar numa organização em uma outra vaga e aí estando lá dentro, talvez consiga ser mais fácil deslocar e acabar para uma vaga que faz mais parte do seu propósito, vamos dizer assim. Eu queria entender um pouco mais sobre. Eu sei que cada um tem a sua trajetória, né, dentro de umas organizações, mas eu queria saber se para você me faria sentido fazer esse tipo de escolha, vamos dizer assim, acabar entrando para uma outra vaga, daí estando lá dentro, acabar fazendo esse movimento de conseguir daí lá dentro trabalhar com o que você realmente sente mais ligado ao seu propósito, assim. E obrigado pela fala, Imagina. explicação. Acho que tem várias trajetórias, acho que muitas trajetórias válidas e tal, são válidas e tal, mas agora você não ser um pouco, sei lá, talvez um pouco direto e sem refletir muito. A coisa de você dar uma volta, não sei se é a melhor estratégia. Às vezes é a única chance que você teve foi de entrar em outra vaga e depois você vai tentando se acomodar ali, ok, válido. Mas eu até acho que você é mais competitivo quando você já vai direto no seu forte e no que sua carreira já está construindo até ali. Então, assim, se você vem da comunicação, jornalista, tá, não sei o que, é voluntário, eu acho muito mais fácil você entrar numa vaga de comunicação do lugar do que entrar numa vaga mais técnica ou mais generalista e depois ir andando para comunicação dentro daquele lugar, entendeu? Mas isso é sem refletir muito aqui. E também tem a questão das circunstâncias. Às vezes uma porta se abriu para você entra nela e depois você se acomoda, não sei. Isso é uma coisa. Sobre Faz muita jornalismo, diferença quando você está dentro, né, Diogo? Assim, faz. E porque sobre assim, jornalismo, de fora, desculpa, vai lá. desculpa, só para. Assim, um dos intuitos que eu estou promovendo esse trabalho, além de vender meus serviços, tá, gente? Mas eu tô, na verdade, assim, quando eu estava na ONU, eu achava, eu via poucos brasileiros proporcionalmente, assim, em cargos internacionais, isso chamava a minha atenção. E mais recentemente, quando eu comecei a anunciar, eu percebo assim que as pessoas não conhecem mesmo, assim, parece uma coisa distante, um mundo à parte. E por um lado é verdade mesmo, assim, existe todo um funcionamento que você só aprende quando você está lá dentro. E teve coisas que eu só fui aprender depois do meu terceira agência que eu estava trabalhando, entendeu? Então, Henrique, acho que vale a pena, assim, não sei se esse é o seu desejo, tentar entrar de alguma maneira, sugestão só. Claro, se de preferência na sua área,
Mas, assim, depois que você entra, muita coisa se expande, né? Você começa a ter acesso a muita informação, você começa a entender o funcionamento, e aí você começa a ter mais clareza em que direção você quer Sobre, seguir. sobre jornalismo, agora eu estou falando meio rápido, assim, meio acelerado, só para poder responder o máximo possível e também dar abertura para outros. Mas sobre jornalismo e comunicação depois, se é possível fazer, acho que o que é muito importante é ver o que você gosta no jornalismo. Quais são as características do jornalismo, os pilares do jornalismo que te empolgam mais ou que é o que te move mais. Então, do tipo assim, se você ama investigação e tal, putz, não, eu gosto de investigação, eu gosto de fiscalizar o poder e tal, então aí tá um pouco mais distante, mas vamos supor, não, eu gosto muito de contar história, eu gosto muito de entrevistar, eu gosto muito de ouvir história, de apurar, de contar uma história bem contada, então, de ouvir um monte de coisa e tal, então isso é possível. Então, vai depender um pouco, assim, a área de comunicação, ela é bem ampla, então, a minha posição atual no sistema ONU eu acho estranho ainda, porque eu sou novato. O título officer, porque officer para o CICV ele dá uma ideia de analista. O officer ele é analista e tem o coordenador. No sistema ONU, o officer ele tem uma função já de coordenação. Então, no meu caso, é como se eu fosse o coordenador de comunicação eu sou o coordenador de comunicação do Acnur no Mianmar. Então, e porta-voz também. Então, assim, é uma coisa que é um pouco mais estratégica. Eu gosto, assim, isso daí não era uma coisa que vinha no jornalismo, mas que com o tempo de assessoria, não só eu fui exposto, mas comecei a gostar, que é do tipo de tudo ter um motivo, assim, por que você tweetou tal coisa? E por que foi tal dia? E por que você decidiu postar isso em rede social e não vender como uma pauta, o jornalista? Ou porque não sei o quê. Então você vai pensando nisso. Então, por exemplo, do tipo, eu estou no Mianmar, eu preciso, vamos supor assim, putz, eu preciso passar uma informação que é sei lá, de vida ou morte para alguém, do tipo, como a pessoa pode identificar uma mina terrestre se ela vê. E o Mianmar é um país super afetado por mina terrestre. E tal. Putz, faz sentido eu vender uma pauta para a BBC? Internacional e tal? Não, tipo, no fim das contas eu preciso falar com a comunidade bem ali. Então, às vezes vai fazer mais sentido eu pensar num spot de rádio traduzido num idioma local ainda, porque o Myanmar ele tem vários idiomas também, tem o birmanês que é a língua franca, mas tem idiomas étnicos também e tal. Então, assim, às vezes, putz, eu quero falar com a comunidade do estado X e eu preciso de um spot de rádio e tal, não sei o que, eu preciso descobrir qual é a rádio que tem ali, eu preciso arrumar alguém para gravar esse negócio. E preciso preparar uns panfletos mais ilustrativos porque certa comunidade é menos alfabetizada. Então, assim, é meio que isso que eu estou pensando. Aí, beleza, isso é uma vertente. Aí tem outra que não, eu não tenho acesso a tal lugar, a tal estado do país, enfim, as autoridades não me dão acesso àquele lugar. E, dado um período de tempo, a comunidade daquele lugar está achando que eu não me importo com ela. Eu, como trabalhador humanitário, a gente, como organização humanitária, não se importa com o povo daquele lugar, porque está vendo a gente ajudando no estado ABC, mas não está ajudando no C. Por quê? No D. Então, assim, e se eu começar a comunicar ou botar ou em post em redes sociais, começar a botar, por mais que seja discreto, também você não vai confrontar e tal. Aí você vai pensar no jogar xadrez, tá? Então, assim, putz, e se eu colocar que eu fiz isso, vamos supor que eu tenho uma numerada de coisas que eu fiz. Minha organização e tal, não sei o que, fez tal coisa, em um mês fizemos isso, tal, não sei o que. Essa ajuda, ela foi crucial, ela fez a diferença na vida de muitas famílias, e a gente ainda quer fazer mais, e tal, não sei o quê. Por isso, o acesso humanitário é crucial para o nosso trabalho nos países. Então, assim, você vai começando a passar essa mensagem. Então, por mais que você ainda não tenha chegado naquela comunidade, se ela começa a ser exposta a isso, ela começa a ver, eles ainda não estão aqui, mas eu estou vendo que eles estão tentando. Então, pelo menos, no máximo, eles vão achar que eu sou incompetente, que não consigo chegar. Mas, pelo menos, eles já perdem um pouco desse sentimento de complacência, do tipo, não, eles não. Eles estão acomodados com essa situação, estão de braço cruzado mesmo, já que não tem acesso humanitário, tudo bem. Então é muito isso, ficar jogando xadrez. Então, não, então, por exemplo, vai ter uma reunião. Tem reunião do
sei lá, tem alguma revisão de direitos humanos em Genebra e tal, não sei o quê, que vai pegar o país onde você está trabalhando. Tá, isso é uma pauta para a imprensa daquele lugar bem ali, para a imprensa internacional, tipo, vendo ali pro The Humanitarian, até, que tipo, é uma coisa que é super de nicho e tal. Ou então, não, vou vender na Al Jazeera. Ou, tem Conselho de Segurança da ONU, eu quero colocar um tema do Mianmar lá no briefing de Nova York e tal. Eu mando pro porta-voz de Nova York. Você pode mencionar esse parágrafo bem aqui sobre o Mianmar, para ver se tem imprensa daí pega. Então é muito isso, assim, você vai pensar muito estrategicamente, isso eu acho muito legal. E tem muita coisa de jornalismo do tipo de você preparar conteúdo mesmo, de você ir a terreno, de você fotografar, de você ensinar a fotografar, porque que é meu caso agora. Semana que vem eu vou dar um curso de 2 sessões de fotografia para os colegas, porque eu não tenho gente de comunicação no terreno e eu dependo das fotos dele de celular. Então, assim, ou eu vou ficar tweetando foto ruim, ou deixa eu ensiná-los, e um dia que eu for lá, sei lá, eu tento contratar um fotógrafo profissional para dar dicas ainda mais profissionais para fazer um ensaio para mim, tal, etc. Então, é isso, assim, eu acho bem interessante, bem legal e bem de tédio a gente não morre, digamos assim. Eu fiz Pode uma ir mais, pergunta. Carlinhos. O Kelvin quer fazer uma pergunta. Vai, Kelvin. Olá, pessoal, conseguem me ouvir bem? Sim. Sim, sim. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Diogo, a Carla, por dedicarem esse tempo, né, e esse espaço para compartilhar um pouco das experiências. Eu acho que é muito rico quando a gente compartilha as experiências, as nossas vivências. A gente sempre ajuda as pessoas. Em todo o discurso do Diogo, eu me vi muito presente, porque muitas das experiências que ele teve, eu estou tendo agora. Eu ainda fui um pouco mais radical, porque no Brasil eu trabalhava em uma indústria automotiva, eu era engenheiro da qualidade, então só que eu sempre Desculpa, gostei muito de projetos sociais. eu perdi toda a sua pergunta. Eu acabei de voltar do banqueda. Não, eu só estava dando uma explanada no começo do que você tinha falado, que o quanto isso é importante para a gente, né, compartilhar vivências e experiências em muitos momentos do seu discurso, né, das suas falas. Eu me vi muito presente, porque no Brasil eu ainda fui um pouco mais radical, porque no Brasil eu trabalhava em uma indústria automotiva, fui por muitos anos engenheiro automotivo, e também por muitos anos eu trabalhava com projetos sociais em ONGs no Brasil, ONGs locais. E esse sempre foi o meu propósito, sempre foi o meu chamado. Até que eu coloquei um basta assim, falei, não, é isso que eu quero me jogar para o mundo e trabalhar com projetos sociais nos países, à frente de projetos sociais. E estou aqui, trabalhei na Zâmbia, estou trabalhando agora em Moçambique. Eu tenho vontade Adoro também de Moçambique. Você trabalhar tá com... onde? Eu estou em Chimoio, em Olha Manica. só. Eu só conheço Maputo e Pemba, mas eu adorei as duas. Ah, sim, sim. Eu estou um pouco mais próximo a Cabo Delgado, bem mais para cima, assim. É, e a minha dúvida eu quero também trabalhar com refugiados, esse é o meu alvo para os próximos anos. E a minha dúvida tirando esse eixo ONU e as que a gente conhece muito, e isso eu tive muito contato estando aqui na África, eu comecei a conhecer muitas outras instituições, federações, ONGs, quais você indicaria para a gente também abrir o olho e falar, olha, essa daqui também é legal, a ONU é muito bacana, mas essa daqui ela é uma que ninguém costuma conhecer, mas faz um trabalho bem legal. Os processos seletivos dela são dessa forma. Ainda tem, eu não sei, porque eu estou também iniciando agora nessa questão de organizações internacionais, mas os processos seletivos, eles são sempre plataformas, ou a gente ainda tem aquela questão de ter equipes de recursos humanos buscando pessoas em LinkedIn, em outras plataformas, ou por indicação. Eu queria que desse uma explanada mais nesse tópico. A parte acho que de estratégia e tal, aí, acho que depois a Carla pode complementar. E só te falando uma coisa que, como eu trabalhei a grande parte da minha carreira, eu acabei de entrar no Sistema ONU, então, assim, como grande parte da minha carreira foi no movimento da Cruz Vermelha, geralmente o movimento da Cruz Vermelha, como, especialmente CICV, que era onde eu trabalhei, ele leva muito a sério, tipo, ele é muito
muito focado na questão de proteção de dados, da proteção da comunidade afetada pela guerra e tal, e etc. Então, é uma organização que ela compartilha, ela interage pouco com outras organizações. Ela interage muito com a Cruz Vermelha, com os outros entes da Cruz Vermelha. Então, acaba ficando meio que na família da Cruz Vermelha, eles não interagem tanto com as outras ONGs. Então, nessa, acabou que eu não conheci tantas ONGs locais ou internacionais na minha vivência. Agora, no Sistema ONU, a gente, sim, tem as agências implementadoras, o Sistema ONU é muito mais, enfim, coordena muito mais, o Acnur, ele até é coordenador de cluster de proteção, por exemplo, e tal, então acaba que agora que eu estou começando a ver um pouco mais. Então, eu não consigo, assim, tipo, do vasto mundo que existe, eu não consigo indicar muito, eu consigo indicar mais ou menos alguns que eu já vi de colegas que trabalharam e tal, do tipo Caritas, por exemplo, que no caso de refugiados. No caso, enfim, se você me perguntar daqui a 6 meses, eu acho que eu vou conseguir saber melhor, porque eu vou conhecer melhor as nossas implementadoras aqui. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que, por acaso, essa é uma grande história, tipo, são amigos de escalada, de quando eu morava no Mianmar, aí eu voltei para o Mianmar e eu moro no prédio que eles moram. Então, eles são meus vizinhos de baixo aqui, do andar de baixo. Eles trabalham numa ONG francesa chamada PUI, Première Urgence Internationale, que o foco deles acho que não é tanto de refúgio, entra mais com questão de promoção de saúde e tal, não sei o que, questão de algumas vulnerabilidades, HIV, AIDS e tal. Mas me parece muito interessante e tal. Então, assim, acaba que entra numa gama muito, muito fera. Uma coisa que aí, não conhecendo tanto o NG, mas para começar minimamente ver, ou pelo menos ter um vislumbre, o que eu faria, ou pelo menos que eu comecei a pelo menos abrir o olho mais, foi você pegar uma operação que você tenha muito interesse, assim, tipo, que você acha que tem muito forte para aquilo e tal. E aí, desculpa, Carlos, não tem o merchan da plataforma, mas pelo menos para mim eu gosto muito do UN Jobs, assim, eu acho ele fácil de achar coisa. Então, você joga no Google UN Jobs, que não é só ONU, tá? Assim, embora o nome denote, mas enfim, tem várias vagas e tal. E um dos filtros, tem vários UN filtros, né? Jobs Tem é filtro muito por bom, realmente. É um inclusive dos a minha vaga melhores, eu atual eu acho. encontrei por eles, É. Você tem vários filtros, você pode fazer filtro por seu ramo profissional e tal, mas um dos filtros é de duty station. Então, foi isso que eu fiz. Quando eu estava querendo mudar de organização e tal, o filtro que eu fiz de cara foi, deixa eu colocar Yangon, Myanmar, porque era o lugar onde eu estava e tal, não sei o que eu acho que vai ser fácil. Pá, aí eu vi algumas e vi essa daqui. Mas vamos supor que você tem enfim, não tem certo ou errado, acho que essa é uma estratégia que eu pensaria. Vamos supor que você, putz, não, agora depois de Moçambique e tal, eu queria, sei lá, pegar Quênia, por exemplo, que é uma operação maior e tal, não sei o que, ou que tem um hub, eu queria trabalhar em hub. Então, não, eu quero pegar conflito novo, quero pegar Sudão do Sul, sei lá. Pega uma duty station que você teria interesse, vê quais são as organizações que estão ali, aí depois, enfim, aí entra um pouco aquela coisa de ficar meio que lendo mesmo qual é a missão mandato deles, dá um Google também para ver se você não encontra nada que denote contra a organização e tal, esse tipo de coisa, para ver se você de fato tem afiliação com aquela causa e tal, e etc. Eu acho que eu iria por essa vertente. E depois, sei lá, acho que dá uns Googles assim no sentido de que aí, enfim, todo mundo aqui acha que pode ter sua motivação humanitária e tal, não sei o que gosta muito daquilo, mas também a gente precisa pagar as contas, então você também pode ver questão de benefícios que aquela organização tem, o salário dessa daqui é melhor do que da outra e tal, e etc. Então, acho que pode ser uma também. Sei lá, eu veria por essa seara. Quando eu tava para sair, em algum momento eu fiquei assim, putz, que eu fiquei assim, pensando um dia assim, se eu perdesse o emprego, tipo, dúvidas que vêm do nada, né? Se eu perdesse o emprego, o que eu ia fazer? Será que eu ia querer voltar para o Brasil? Porque eu acabei de começar a carreira internacional e estou gostando e tal, não sei o quê. E eu meio que me coloquei assim, eu gosto muito da Ásia, embora eu tenha gostado muito da África do Sul. Mas pensei assim, não, como na Ásia eu estou um pouquinho mais de tempo, tem um pouco mais de valor agregado, e se eu me estabelecesse em Bangkok, que é um hub grande, que tem vários, e ficasse caçando coisa e tal, e etc. Então eu já estava meio que pensando nisso, mas acabou que eu não executei de fato essa estratégia. Mas, Pessoal, lá, tipo... eu agendei esse link do Zoom até 11h15. Eu não sei o que vai acontecer, se ele vai fechar sozinho, tô só avisando. Vamos continuar, se tudo bem com o jogo.
Mas se sumir de Sim. repente, vocês já sabem. Mas enfim, eu tenho contato de vocês, eu vou compartilhar essa gravação, né, com o pessoal que se inscreveu e espero fazer outros bate-papos também. Já foram uns 4, 3 ou 4 que eu já promovi antes. E aí a gente vai mantendo contatos, falando, e que eu puder apoiar, né? Eu pretendo lançar um site em breve e que eu quero reunir informações como essa, assim, quais são, onde achar vagas internacionalmente, especialmente, né? Então também aceito sugestões, coisas que vocês acham interessante de informação que vocês têm interesse em saber. Eu lancei o compilado de vagas da ONU essa semana, né? Que realmente as vagas ficam super espalhadas, assim, e aí eu resolvi fazer, então toda semana vai ter um compilado de vagas da ONU, foco no Brasil, mas às vezes eu acho umas vagas que eu acho que são bem interessantes, assim, mais, enfim, vamos dizer, mais fáceis de tentar, vamos dizer assim. E também estou divulgando algumas vagas de outros organismos internacionais nesse compilado. Então, fiquem, né, atentos, atentas. E é isso, assim, já quero ó, já 11h17, não vai, aqui não vai desligar, não. Mas se desligar, e Diogo, brigadão aí, viu? Pelas trocas, pelas suas experiências, eu sempre aprendo muito. E, enfim, sucesso para você aí na nova jornada. Aqui, Tá ó. certo, obrigado. Mas alguém mais tem pergunta, gente? Vamos aproveitar enquanto está por aqui. Eu só sugiro assim, para a gente fazer mais uns 5 minutinhos. Queria saber se alguém mais tem pergunta. Não? Então, acho que a gente encerra. Ah, o Henrique. Fala lá, Henrique. Na verdade, é bem rapidinho, assim, só para. Obrigado, tá, gente? Primeiro pela disponibilidade aí, pela conversa aí. E eu, Diogo, na verdade, eu gostei bastante da sua resposta que você deu ali sobre a questão das atividades, tudo, do trabalho e tudo mais. E eu queria saber se, por exemplo, assim, se às vezes você consegue uma vaga, mas você não consegue, você mora em um lugar onde não é a sede, assim. Eu acho que serve até para Carla também, assim, para dar uma luz, assim. Muitas vezes uma oportunidade, mesmo que seja em uma sede, é possível haver essa oportunidade para pessoas às vezes, conseguir trabalhar de casa, ou às vezes sempre é muito mais presencial do que ser. Porque às vezes, por exemplo, assim, eu morava no interior, hoje eu moro em Porto Alegre, mas muitas vezes que eu vejo vagas é em outros centros, né? Aí eu não sei se ela também tem essa questão das oportunidades, de você conseguir iniciar trabalhando em uma oportunidade que seja home office, por exemplo, assim. Claro. Acho que sim. Bom, primeiro, eu espero que você esteja bem, tá? E força aí pro Rio Grande do Sul. E sobre... Sim, tem assim, eu vou ser sincero, acho que a grande maioria das vagas são presenciais, pelo menos das que eu vejo, mas existem, sim, possibilidades remotas. Então, assim, talvez para um bem início, assim, já que você ainda tá pensando na transição de carreira, valha... Existe o UNV, que são os voluntários da ONU, né? Tem até a modalidade voluntário, então às vezes você pode fazer alguma coisa do tipo, algum serviço de tradução, uma coisa assim, não sei, tipo, Voluntário só não para... online, né? O voluntário online Sim. mas acho que é UNV também, pelo voluntário É online. voluntariado online. Tem o voluntariado online, mas existem vagas remotas, sim. Aí, enfim, depois eu passo para a Carla divulgar para você. Quer dizer, eu não sei se presta, tá? Mas em algum momento eu identifiquei um portal que supostamente divulga vagas remotas apenas, assim, é só para isso. Ou Remote Jobs, alguma coisa assim? acho que tem o Remote Jobs, mas também tem o No Visa Jobs, que eu acho que é que, assim, é que você não precisa de visto para morar naquele país. É uma coisa assim, enfim. E tal, que são possibilidades. Mas existem sim possibilidades, eu acho que, e quando você entra nesses grandes filtros também, acho que dá para você fazer a filtragem por vaga remota. E eu digo isso porque eu tenho uma colega que é aí, CCV, que hoje ela pegou uma consultoria com a OMS, a consultoria pela sede, então, tipo, Genebra, mas ela trabalha remotamente, assim. Por acaso, essa semana ela estava lá, mas porque ela morou em Genebra há muito tempo e tal, e foi, sei lá, ver gente, acho que ela tinha alguma atividade lá. Mas ela está trabalhando em São Paulo e tal, o tempo quase todo. Então, assim,
Existem sim, também só para não desmotivar. Eu acho que assim, a proporção de vagas presenciais e remotas, as presenciais são muito maiores. E eu entendo um pouco disso também, de não ter a disponibilidade no momento de você se jogar para uma sede, de você se mudar de cidade agora e tal, não sei o que, é normal. Então, O que eu diria existe assim. O que eu diria é que, enfim, depois da pandemia, surgiram mais possibilidades remotas que as pessoas viram que é possível, né? Mas eu tenho notado, até pelas vagas que eu divulgo, que realmente a maioria é presencial, eventualmente é híbrido, porém você tem que morar na cidade, né? Porque aí você vai alguns dias ficar no escritório, alguns dias trabalho de casa. E é isso que o Diogo falou. Quando é totalmente online, geralmente é consultoria, são contratos temporários para alguma coisa, né? Então, infelizmente, ainda é presencial. Mas é porque realmente, por outro lado, tem assim, tem algumas coisas que têm que ser feitas presencialmente mesmo, né? O escritório está ali. Por exemplo, o Unicef no Brasil, eu não sei bem como é em outros países, mas eu imagino que seja parecido. Ele tem escritórios locais em algumas capitais, assim. Mas por que que o Unicef tem escritórios locais? Porque ele tem ações locais, né? Então, acaba que tem ali relações com o governo, com outras ONGs, enfim, com outras organizações internacionais que estão naquela cidade. Então, a pessoa tem que estar lá de alguma maneira, né? É, uma, desculpa, uma Mas coisa é que. isso, assim, para trabalhar como consultor, coisas mais temporárias, existe mais possibilidade, mas como staff, já é mais limitado mesmo. De fato, tem isso, mas assim, eu não sei quanto, sei lá, tem a questão de começar remoto só como início, depois aí de fato você se mudar em algum momento e tal. Mas eu tava lembrando agora, mas pensando alto, tá? Não que eu conheça a fundo o cenário. Mas assim, embora pelo menos o Aquenur, que aí eu também não sei qual sua área você tem mais interesse, se é refúgio ou se é outra, mas pensando em refúgio, o Rio Grande do Sul, eu até vi isso de post do Acnur do Brasil, que o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tem 35 mil ou 40 mil refugiados, quer dizer, refugiados e pessoas que precisam de proteção internacional, de alguma forma, não só refugiados. Mas, assim, a coisa de 35, 40 mil, tanto haitianos ou venezuelanos interiorados e tal. E provavelmente, até onde eu sei, o Acnur em si não tem um escritório local aí em Porto Alegre, mas ele trabalha com as implementadoras. Então, tem as organizações, as ONGs locais não sei se tem algum internacional também, que vai fazer esse trabalho de acolhimento, de integração. Aí você vai ter várias coisas. Pode ser uma coisa de integração dos refugiados à educação, ou integração ao emprego, então, ou promoção de saúde, sei lá. Então, acho que, dado que você está num estado que tem essa população refugiada e que tem esse trabalho aí, acho que é bem provável, e você está na capital do estado, acho bem provável existirem algumas organizações não governamentais que trabalham já nessa área. Então, talvez seja uma porta de entrada, talvez um pouco mais. Não sei se o seu voluntariado já é nessa área também, mas, enfim, às vezes pode ser uma porta de entrada um pouco mais. Se você entra pela implementadora e depois, sei lá, postula para o escritório do maior, não sei, aí, enfim. Aí vai na progressão da carreira. Sim, sim, não ficou bem claro. Hoje eu faço voluntário ali para o Médicos do Mundo, a filial aqui de Porto Alegre, que é para atendimento médico, para pessoas em situação de rua e tudo mais. E o que eu gosto de fazer é justamente ir nas ações, de fazer cobertura, conversar com as pessoas e daí tirar pauta a partir daquilo para divulgar nas redes sociais para conseguir parceiros, coisas do tipo. Assim, é bem de estar ali conversando e tudo mais, o que você havia comentado também, né? Sobre estar ali. Mas foi bem, explicou muito bem ali. Obrigado, Diogo. Imagina. Pessoal, então eu vou encerrar, porque também tem outras coisas para cuidar aqui. Mas, mais uma vez, Diogo, super obrigada, tá? E a E gente vida real, eu tenho de ver ali se acho que minha roupa já bateu, porque assim, Isso. eu cheguei e botei uma roupa para bater. Uma roupa É de isso cama, eu vou aí. botar para secar ali, então. E bom final de semana para todo mundo, tá? Brigadão. A gente vai se falando.
Até mais, pessoal. Obrigado para quem teve paciência de chegar até aqui. E é isso, enfim. Vida Eu real. divulguei mais cedo tanto meu LinkedIn quanto meu Eu compartilhei mais Twitter. 2 links com vocês também de sites que, para quem está procurando vagas internacionais no chat, tá bom? Obrigado, Tchau, pessoal. galera. Bom final de Tchau. Tá semana. certo. Obrigado. Tchau, tchau.